Olá, gente, vamos dar continuidade à nossa pintura que a gente está fazendo juntos. Bom, aqui a minha pintura está quase seca, mas enfim, preciso finalizar essa pintura, porque é uma encomenda, então eu preciso finalizar ela para colocar os acabamentos. Mas deixa secar o máximo que vocês conseguirem aí, tá bom? Deixa ficar totalmente seco, é o ideal para essa etapa. Porém, eu vou precisar dar continuidade aqui. Então, vamos começar a fazer a segunda sombra, que é um passo muito importante para a sua pintura ficar com um efeito mais realista, tá bom? Então, vou começar pela pele do bebezinho com marrom café ou o jatobá, tá? Eu não tenho mais a cor jatobá, então vou utilizar o marrom café, que é bem parecido. Vou pegar um pouquinho assim no cantinho do pincel, peguei o pincel 4 da Condor, tá? E vou reforçar essas sombras. Vou colocar bem um pouquinho aqui, ó, próximo ao cabelo, não vou puxar tanta sombra pra cima daquela primeira que a gente fez, né? Tampar tudo, vou fazer em alguns pontos estratégicos só. E próximo ao cabelinho. Vou pegar o sujinho do pincel e vou fazer aqui, ó, o cantinho do olho. Peraí, deixa eu lavar esse pincel aqui. Vou pegar, ó, fazer no cantinho desse olhinho. O pincel ainda tá úmido. No cantinho interno do olho. Não vou puxar agora tudo aqui, igual a gente fez na primeira vez. E nesse cantinho de fora. Vou depositar aqui um pouquinho dessa tinta marrom café. E a mesma coisa eu faço aqui nesse outro olhinho. Geralmente, quando a pintura está finalizada e totalmente seca, eu sempre observo também se precisa de algum retoque em alguma parte, eu venho e faço, tá? Então, depois dessa etapa, se vocês notarem que precisa de alguma outra mudança, vocês pegam e façam, tá bom? Artesanato é assim mesmo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, também na bochechinha, com aquele mesmo movimento de vírgula, assim, ó. Pego um pouquinho da tinta no canto do pincel e faço esse movimento. A área interna da orelhinha aqui também, que é mais escurinha também, que tem sombra, né? E um pouquinho aqui, ó, sobre a orelhinha. Vou reforçar aqui esse cantinho aqui, que tá mais escondidinho. Abaixo do narizinho, e vou fazer a voltinha aqui, ó, da abinha do narizinho. Pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso no pratinho ou num paninho. E vou fazer a sombra. Aqui, essa sombra aqui, eu, na testinha, vou descer um pouco mais, porque aqui tem um ursinho, né? Um pouquinho cabelo. Faço também aqui, ó, na sobrancelha, já faço a marcação. Abaixo aqui, ó, na chupetinha, na cabeça aqui, eu faço também a sombra aqui no ombrinho. Se vocês tiverem a cor jatobá, de preferência a cor jatobá, tá bom? Mas se vocês só tiverem um marrom café, assim como eu, aí dá de substituir, tá bom? E assim eu vou fazendo, ó, vou reforçar todas as sombras. Aqui, cotovelo. Também vou fazer esse vídeo, nessa parte final, sem cortes, tá?
Pronto. Fiz esse reforço. Vou pegar agora a cor Siena Natural. Deixa eu achar ela aqui. Pra fazer agora a segunda sombra do ursinho. Siena Natural. Vou pegar também, o pincel tá muito de cantinho de pincel. E venho aqui, ó, também reforçando a sombra do ursinho. Seguindo essa mesma lógica. Onde eu fiz a primeira sombra, eu venho agora reforçando, né, com o siena, porém, em menos quantidade de sombra. Eu não puxo muito a sombra, sabe? Igual eu fiz a primeira aqui que eu puxei mais, eu vou diminuir, deixar ela, essa sombra aqui menor. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito. Mas assim, não vou puxar muito pra dentro do desenho, tá? Eu vou colocar menos pro desenho não ficar muito escuro. Ficar mais suave. Como aqui na mãozinha, ó, tá vendo? A sombra, ela vem até aqui a metade da mãozinha, né? Da patinha aqui. Aí, eu não trago a sombra com siena até aqui. Eu vou só depositar mais aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Apenas ali, entendeu? Tem umas formiguinhas aqui andando. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Essa é a lógica da segunda sombra. Onde você fez sombra na primeira etapa, você vem reforçando agora com a pintura seca, tá? Então, eu vou finalizar aqui do meu ursinho. Vou dar uma pausa no vídeo, pra esse não ficar tão longo quanto o outro. Aí, quando eu vim reforçando a sombra das outras partes, eu venho mostrando qual a cor que eu estou utilizando pra estar fazendo a segunda sombra deles, tá bom? Então, vou finalizar aqui. Apesar que eu já tô terminando, né? Vou terminar esse ursinho primeiro. Não vou pausar, não. Eu ia pausar, mas já tô terminando, né? Então, aí, reforça aqui, próximo ao focinho. Tentar fazer um pouquinho mais rápido. Mas você faça aí devagarzinho, né? No seu tempo. Aqui nessa orelhinha. E na parte interna aqui, ó, da orelhinha também, eu vou reforçar. E aqui. Eu quero deixar essa pintura um pouco mais suave. Geralmente, eu não consigo deixar muito suave a pintura. Em cores mais suaves, né? Acaba ficando com as pinturas um pouco mais escuras. Aí, eu tô tentando fazer essa aqui mais suave. Pronto, gente. Vou pegar já o branco e vou fazer o ponto de luz. Reforçar a luz, quer dizer. Eu vou dar uma diluída nesse meu branco. Com um pouquinho de água. Eu diluo aqui na tampinha mesmo. Esse aqui já tá dando umas pelotinhas dentro. Vou pegar agora o branco e vou reforçar o ponto de luz aqui, ó, na testa do ursinho. Movimento circular, deposita a tinta e depois vem fazendo, trabalhando em movimento circular. Vai pegando sempre aos poucos, porque depois que você coloca aí, fica difícil pra você tirar, pra consertar. Aí, vou reforçando todos os lugares que na primeira etapa eu tinha feito, né, um ponto de luz aqui pra dar volume na bochechinha, movimento circular, deposito a tinta e faço a bochechinha do ursinho. Também vou reforçar aqui. Aproveitar e reforçar aqui a luz dos dedinhos, da mãozinha do bebê. Nessa área do bracinho e aqui. Aqui também vou reforçar. E acima aqui no focinho.
Vou aproveitar o branco e vou também reforçando aqui, ó, o ponto de luz no rostinho aqui do bebezinho na testa. Acima aqui, ó, no narizinho. Um pouquinho aqui na bochecha e outro aqui. Essa bochecha também, vou esfumando. Agora, eu vou também usar, pegar um pouquinho e fazer um ponto de luz aqui, ó, nessa parte do bracinho. E vou esfumar. Pega bem pouquinho a tinta, tira o excesso, limpa o pincel se necessário, vem, esfuma mais um pouco. Depois o tecido vai absorvendo essa tinta, então não vai ficar tão forte. Aqui também, vou colocar um pontinho de luz no bracinho aqui do bebê, na mãozinha. Sempre procura limpar o pincel depois e esfumar bem, pra não ficar marcado demais aí. Essas tintas no rostinho, na sua pintura, tá bom? Pronto, gente. Já que eu tô com branco, vamos reforçar já da banheirinha aqui. Vamos reforçar essa base, essa parte aqui dessa bordinha da banheira. Vou pegar o outro pincel maior agora, número 8. E vou reforçar aqui. Nossa, tá úmido o meu pincel. Eu vou aqui, ó, fazer esse detalhe aqui de luz na banheirinha. Ó. A tinta tá no cantinho do pincel e eu puxo seguindo aqui, ó, a voltinha da banheirinha. Aqui eu vou fazer um movimento circular. Movimento circular. E vou aqui, ó, esfumando pra não ficar a marcação. Vou reforçar aqui também na borda. Um pouquinho aqui. Às vezes minha mão fica na frente, porque por conta do meu tripézinho, que ele é de mesa, ele é pequenininho. Aí não tem jeito, e pra pintar é meio complicado, pintar e gravar, porque às vezes a mão acaba ficando na frente. Eu vou fazer já o ponto de luz aqui do barquinho, reforçar, quer dizer. Vamos reforçar. Ok. Feito isso, faltou aqui, ó, a pálpebra do ursinho. Vou pegar um pouquinho, bem pouquinho, ó, quase imperceptível no pincel. E vou fazer aqui esse detalhe aqui do olhinho. Vou aproveitar e pegar um pouquinho ainda do siena. Vou pegar um pouquinho no pincel, tiro o excesso, limpo o pincel, tá limpo. Só tá o sujinho do pincel, vou fazer aqui também aqui dar umas batidinhas acima dessa pálpebra aqui pra dar uma profundidade aqui do olhinho. Pronto, gente. Vou pegar agora o mesmo azul caribe que a gente utilizou na primeira sombra. Como o tecido, ele absorve a tinta, deu uma clareada. E eu não quero essa peça com uma cor muito vibrante, muito forte. Eu quero que essa banheirinha fique num tom mais suave pra combinar com o barradinho que eu vou usar aqui, que é um azul bem clarinho. Então, vou reforçar com ele mesmo, tá, gente? Se eu achar necessário, depois eu faço a misturinha com ele. Igual que eu ainda nem fez diferença, né? Então, o que eu vou fazer? Tudo é questão de teste, eu gosto sempre de ir testando.
Aqui nesse cantinho aqui ainda não ficou bem preenchido, eu já vou usar ele. Ó. Aqui também vou usar ele puro nessa parte. E vou fazer uma misturinha agora com ele. Pra reforçar essa área mais escura aqui. Que vai ficar mais escura. Eu vou pegar e misturar com um pouquinho. Vou pegar meu pratinho aqui. Um azul marinho. Meu prato. Vou pegar aqui, ó, só um pouquinho de azul Caribe. Um pouquinho do azul marinho, vou fazer uma misturinha aqui. Vamos ver o tom que vai ficar. Só sujar, vou pegar mais um pouquinho do azul marinho. E vou misturar aqui. Ainda vou usando um pouquinho do azul marinho. Deixar esse azul Caribe aqui com um tom mais escuro. Pronto, gente, ó. Ficou um pouquinho mais escuro. Misturar bem aqui. Vou limpar meu pincel, tirar esse excesso. Vou usar só o sujinho agora. Pra vir reforçar aqui, ó. A sombra, só tá com sujinho. Vou pegar aqui um pouquinho e vou aqui nesse cantinho aqui, ó. E vou reforçar. Fazer a segunda sombra. Como eu disse, eu quero essa pintura um pouco mais suave. Eu poderia estar utilizando no lugar dessa misturinha aqui, o próprio azul marinho puro, se eu quisesse. O azul petróleo também ia ficar legal. Mas eu não quero que fique muito fechado, muito escura a cor dessa banheirinha. Aqui também nesse meio aqui, ó, do barquinho. Vou preencher. Pezinho da banheirinha. E só com sujinho eu vou fazendo aqui. Aqui tem a bandeirinha, lembra, gente? Que eu fiz já por cima. Depois eu vou reforçar aqui com o branco. Prontinho, gente. Fiz isso. Vamos agora reforçar a sombra do cabelinho. Eu vou pegar aqui o marrom. Pincelzinho 4, tá? Que eu vou usar. Vou pegar aqui, ó, no cantinho do pincel e vamos reforçar essa sombra aqui também. E vou aproveitar e vou puxar aqui, ó, alguns fios. Já vou
simulando, fazendo esse, com o pincel em pé, fazendo esse movimento, pra já ir fazendo efeito de fios de cabelo, tá bom? Aqui, ó, é o topinho, vou também depositar um pouco de tinta aqui. E após eu venho aqui, ó, com o pincel em pé, de ladinho assim, e venho puxando fiozinhos. Pego um pouco de tinta e venho aqui, ó, fazendo esse movimento. Com a mão leve, venho também puxando aqui, nessa outra parte que a gente fez a luz. Aqui também temos a franjinha, né? Tem uma parte que é a franja. Já aproveito e venho aqui, ó, puxando uns fios, vamos desmanchar essa marcação. E venho aqui, ó, fazendo esse movimento. Meu filho tá em casa, tá? Meus dois filhos, então vocês vão ouvir barulho de TV, ele cantando, brincando, tá bom? Eu já venho aqui, ó, com o próprio pincel, vem puxando os fios. Já vai dando esse efeito de fios, pra hora que a gente for fazer, puxar mesmo com o zero, fica um efeito bem legal. Vou pegar esse sujinho aqui também, vou reforçar a sombra aqui, ó, também. Nós já tínhamos passado a cor marrom café, mas eu gosto ainda de vir com o marrom agora por cima. A bochecha também. Venho dando uma reforçadinha em alguns lugares, assim, com esse marrom. Sempre gosto de fazer isso. Com o marrom também. Seria daí já uma terceira sombra. A mesma coisa eu faço assim, eu gosto de no ursinho. O marrom dentro da orelhinha. Em algumas partes também do ursinho eu venho. Onde eu passei o siena, eu venho dando uma reforçadinha. E assim também dá uma fechadinha assim nesse tom. Pronto, gente. Ah, faltou aqui o barquinho. Esse barquinho aqui, no risco original, ele não tinha. Desse menininho. Eu que fiz esse barquinho, desenhei, acrescentei depois. Tem um outro risco que é da Márcia Sueli também, que tem esse barquinho. Um risco bem, falando bem parecido com esse. Aí eu vi, esse risco dela, né, que tem esse barquinho, aí eu peguei e acrescentei nesse daqui também. Aqui com o marrom também vem reforçando aqui, ó, a sombra do chãozinho. O pincel pequenininho, ele dá um pouquinho mais de precisão pra gente. Mesmo. Eu dou uma viradinha assim na tábua, assim, por conta que eu acho melhor, né? Que eu tenho mania de escrever mesmo, eu escrevo com o caderno torto. Aí, pra pintar, às vezes, eu também tenho que fazer isso. Virar aqui, já é virar a tábua pra me conseguir pintar. Já é hábito meu já de fazer isso de criança.
Prontinho, gente. Agora nós vamos preencher esse olhinho. Vou pegar um pincelzinho pequenininho aqui, ele é da Condor, nem sei a numeração dele, ele é bem velhinho. Salvo engano, ele é o 1 ou 2, uma coisa assim. Vou preencher aqui o olhinho todinho com branco, no formato amendoado, assim. Pronto, gente, preenchi aqui, né? Tive que dar uma pausa com meu esposo, chegou do trabalho. Aí eu vou pegar agora, fazer o olhinho desse aqui verde. Vou pegar aqui assim, o verde oliva. Aquele mesmo pincelzinho velhinho, você pode estar utilizando o 0, tá? Pincelzinho 0 pra estar preenchendo o olhinho. E vou fazer aqui agora a bolinha do olho. Vou fazer aqui do outro também. Vou pegar aqui um pincel 0 agora pra estar finalizando esse olho. Pra me dar mais precisão. O 0 ali dá mais precisão pra você fazer. Aí vou sombrear aqui um pouco mais, deixar mais escurinho nessa parte superior com o próprio verde oliva. Se vocês ouvirem conversa, gente, meu esposo com meu filho assistindo TV. Pronto, feito isso, eu fiz um sombreadinho aqui com o próprio verde oliva. Já vou pegar aqui também um rústico pra gente estar fazendo contorno agora desse desenho. Eu vou aproveitar aqui fazer, que eu tô com o pincel 0, eu vou fazer aqui os cílios no olhinho. A tinta tem que estar molinha, tá? O meu tá bem molinha, eu não diluí não. Mas se a sua tinta tiver mais espessa, você pinga um pouquinho d'água. Cadê minha mão? Tá na frente, né, gente? Deixa eu dar um zoom. Aí eu venho aqui, ó, com a mão leve, pincel 0, tá? Da Acrylex, esse aqui, 00. Aí eu puxo aqui alguns pelinhos dos cílios. Aí eu vou também fazer aqui uma sombra com essa cor aqui por dentro também dessa bolinha do olho aqui do rústico. Com o rústico, né? Também vou fazer aqui já a sobrancelha. Com a mão leve, puxo aqui alguns tracinhos assim, bem de leve. Vou fazer o contorno aqui desse outro olhinho. Com calma, você vem fazendo o contorno.
Faço aqui uma sombra com essa cor dentro aqui da bolinha do olho. E vou puxando aqui agora os cílios. Os cílios do menininho, ele não pode ser muito comprido, tá? Senão vai ficar parecendo um olhinho de menininha. Faço mais curtinho assim, só pra diferenciar um pouco, tá? Faço também um tracinho aqui logo abaixo. E venho aqui, ó, e faço uma mão leve, faço uma sobrancelha. Também vou aproveitar e vou preencher aqui, ó, o focinho, o narizinho do ursinho. Com o rosco. Vou pegando a tinta e vou preenchendo com a mão leve, pra não estragar a cerda do meu pincel. Carrego ele com tinta e venho preenchendo. Aí aqui puxo aqui, ó, acompanhando o risco. E faço a boquinha do ursinho. Vou limpar aqui agora o excesso. Vou pegar esse rústico e vou fazer aqui o olhinho, sobrancelha, e vou fazer aqui o contorno desse ursinho. Agora eu vou puxar os fiozinhos. Faço outro olhinho. Faço a sobrancelha. E aqui, ó, vou puxando agora alguns pelinhos. A mão leve. Venho puxando alguns pelinhos curtinhos. São tracinhos que você vem aqui, ó, puxando. Aqui também. Vou puxar uns pelinhos curtinhos também. Faz devagarzinho, tá? Que vai dar certo. Outra orelha. Aqui também vou dando uns tracinhos aqui, ó. Ursinho, já vou contornar aqui esse lacinho com o rústico. Venho aqui puxando os fiapinhos, os pelinhos do ursinho. Tem que diluir um pouquinho essa tinta, que já tá meio grossa. Eu vou finalizar aqui. Vou diluir aqui um pouquinho. Eu tenho sempre um vidrinho, ó, pingo água aqui em cima, mas não tem problema não. Uma gotinha de água. Eu vou diluir aqui a tinta. Não pode ficar muito molinha não, tá? Senão ela vai espalhar. Na hora que a gente colocar no tecido, ela vai esparramar pelo tecido. Aí eu vou aqui já contornar a chupetinha, aproveitar esse pincel, que a cerda dele ele é mais curta, né? Então ele é bem melhor pra fazer desenho, detalhes menores. Eu vou contornar aqui a chupetinha. A alcinha eu vou fazer da cor rústica mesmo, tá?
Vou aqui fazer. Eu vou preencher aqui. Primeiro eu faço delimitando aqui o espaço e venho preenchendo com a cor rústico. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui o marrom, deixa o rústico aí de ladinho, que você ainda vai usar para contornar a banheirinha, mas o corpinho, o rostinho do bebê, eu gosto de utilizar o marrom. Bom, gente, eu tô aqui já com a minha tinta marrom, diluí ela um pouco. E peguei esse pincel aqui, ó, 422.000 da Condor, cerdas um pouquinho mais compridas, pra facilitar aqui meu trabalho. Vou fazer aqui o contorno agora do corpinho, do rostinho e do corpinho do bebê. O narizinho que eu sempre faço aqui, ó, uma curvinha aqui. Com a mão leve, você vai fazendo o contorno agora. Gente, eu às vezes ainda tenho um pouquinho de dificuldade no contorno. Eu tenho umas tremedeiras que me atacam de vez em quando, que me dá trabalho pra mim fazer os contornos da sala. Tem vezes que eu não consigo, eu tenho que deixar pra outro dia. Aqui também tem um dedinho aqui. Tá com um zoom aqui, eu nem vi, gente, desculpa. O meu suporte tá descendo aqui, ele tá meio frouxo aqui, não tá parando mais na posição. Pronto. Com o marrom, eu vou puxar os fiapinhos. Eu vou dar uma viradinha aqui, pra ficar mais fácil pra mim. Aqui, ó. Vou carregando a tinta e puxando aqui os fios. Ainda tá grossa essa tinta, eu vou diluir um pouquinho ainda. Acabou pingando um pouquinho aqui, mas depois eu conserto. Aí venho com a mão leve, ó, tinta mais diluída é melhor pra puxar os fiapinhos de cabelo. Vou pôr uns fiozinhos assim. A cerda desse pincel já não tá muito das boas. Vem aqui, ó. Só puxando os fios, fica bem mais fácil.
Vou voltar aqui na posição que estava. E venho. Nossa, tem umas formiguinhas aqui que estão atacadas. Viu que com a tinta diluída é bem mais prático e fácil para puxar esses fiozinhos. Aqui eu venho também com um leve, venho puxando mais alguns fiozinhos aqui, fazendo alguns detalhezinhos. Ainda vamos reforçar essa sombra que a gente fez, tá, nesse cabelinho. Mas só depois que os fiapinhos estiverem secos, fiozinhos de cabelo, quer dizer. Estiverem secos. Fazer uns detalhezinhos aqui a mais. Prontinho. Agora eu vou voltar pra minha cor rústico. E vou fazer o contorno com esse mesmo pincel, com a cerda mais compridinha. Vou fazer o contorno da banheirinha. Bom, gente, aqui é só fazer o contorno agora. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá bom? Vou contornar a banheirinha, vou contornar meu barquinho, tá? E já volto com vocês. Gente, aqui eu já fiz o contorno do meu desenho, já fiz aqui a íris do olhinho do bebê com preto, tá? Eu usei o cabinho do pincel, a mesma forma que eu utilizei aqui na chupetinha eu fiz. Essa bolinha do meio do olho do bebê. Agora eu venho aqui com o branco e o pincel zero e vou fazendo esses pontinhos de luz. Próximo aqui, a íris do olho. Também fiz um pontinho de luz aqui, ó, no focinho, na chupetinha. Vou utilizar o branco também, fazer um detalhezinho aqui, ó, no lacinho, fazer uns tracinhos aqui, pra deixar ele listradinho. Agora, enquanto eu aguardo secar um pouco o cabelinho, eu vou pegar já aqui o rosé. Pode ser o rosa chá também, ou a cor flamingo ou coral, tá bom? Pra fazer a bochechinha. Mas se você for usar a cor flamingo ou coral, toma cuidado que elas são mais escuras, tá? Então pega bem pouquinho a tinta no pincel. Eu pego assim um pouco, venho no pratinho, limpo o pincel, vou tirando todo o excesso de tinta, ainda vou no paninho aqui, dou mais uma enxugadinha e venho aqui, ó, fazendo a bochechinha do bebê, pra não ficar muito marcado, movimento circular, tá bom? Aqui também. Pego aqui esse sujinho, só o sujinho aqui, e venho aqui também no ursinho. Ainda coloco aqui também um pouquinho aqui, ó. Nessa parte. E aqui também. Tá bom? Bem pouquinho no ursinho. Vou esfumando só o sujinho do pincel. Agora, o que vamos fazer? Vamos reforçar um pouco mais essa sombra do cabelo. Eu vou pegar o terra queimada. Pode ser o rústico também, tá? Eu vou usar aqui o terra queimada. Vou aqui, ó, esse aqui é o pincelzinho 4. Ai, esse suporte meu tá ruim. Desculpa, gente, a qualidade desse vídeo eu acho que não vai ficar muito legal, mas eu espero que dê pra entender. O suporte tá descendo, não tá, o celular tá ficando pesado nele. Já tentei arrumar, mas não tá parando. A hora que eu vejo, ele já inclinou.
Aí eu vou vir aqui, ó, nessas áreas agora aqui, ó, próximo à orelhinha. E vou reforçando. Tiro o excesso lá no paninho e venho aqui agora, ó, esfumando um pouco. Aqui no topo do cabelinho, da cabeça. Toda hora eu falo cabelinho. Topo da cabeça. Reforço um pouquinho mais aqui, ó, pra puxar. E aqui nessa parte também. Tenta dar uma esfumada pra não ficar muito chapadão, muito marcado. Aí vem aqui também nessa área aqui da franja, que tem mais sombra. E vou pegar um pouquinho, vou pegando de pouquinho e vou reforçando. Reforçando essa sombra. E aqui com o sujinho. Sujinho do pincel. Pega um pouquinho, aí eu vou trabalhando também com o pincel, só o sujinho que tá no pincel. Dou uma reforçadinha aqui, fazendo uns tracinhos. E dou uma esfumadinha. Pronto. Feito isso, agora vamos fazer um detalhezinho aqui nessa paredinha. Eu vou pegar o cinza ônix. Vou pegar um pincelzinho 4, vou pegar a minha régua. Vou posicionar retinho aqui, ó, e vou fazer uns risquinhos. Vou pegar um pouquinho do cinza e vou limpar ali o excesso aqui, ó, no pratinho. Limpei, pressiono a régua e rente ele aqui e vou passando o meu pincel, tá? Agora, vou posicionar um pouco mais à frente, reto. O ideal seria a régua transparente, eu não achei a minha e tô usando essa mesmo. Pressiono a régua, pego um pouco mais de tinta, limpo do pratinho e venho marcando, fazendo esse detalhezinho aqui. Se você quiser, você pode fazer com um outro pincel e ficar mais largo, tá? E vai ficando assim. Aí eu vou fazer assim por toda a paredinha aqui, tá bom? Gente, depois que eu fiz isso, ó, vai ficar assim. Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar o cinza único e vou selecionando as faixinhas e vou preenchendo agora, ó. Vou preencher toda a faixinha. Gente, aqui, ó, preenchi, né, as faixinhas. Eu fui selecionando as faixinhas que eu fiz, né, os riscos que fui preenchendo. Agora eu pego o branco e vou fazer uns pontos de luz aqui, ó, nessa parte onde ficou amarelinho. Eu vou fazendo assim pra dar um contraste. Nessa parte onde eu fiz o cinza ônix, usei o cinza ônix também, eu vou fazer uns pontos de luz. Em algumas delas, tá? Algumas faixinhas delas eu vou fazer um ponto de luz. Prontinho. Agora vamos à diquinha de como fazer a espuma.
Gente, vocês vocês vão utilizar branco, tá? Um pincel, eu vou usar esse pincelzinho que eu usei pra preencher, ó, a cerda dele bem abertinha, pode ser um pincel de cabo amarelo também, ou um pituai, você abre assim a cerda dele, deixa bem abertinho. Vou pegar aqui, ó, carregar a cerda dele, ó, tá abertinha, e vou vir aqui agora, ó, com batidinhas. E vou fazer a espuminha. Carrego e venho batendo o pincel. Carreguei até demais agora. Mas enfim, não tem problema. Aí você vem aqui, ó, dando batidinhas. E pela banheirinha aqui, ó, simulando um escorridinho aqui. E venho batendo, fazendo batidinhas, carregando e fazendo batidinhas aqui também, ó. Por cima do corpinho. Desse lado aqui também, ó. Batidinhas, pincel em pé. Carrego lá, ó. E vou dando batidinhas agora. Fazer um escorridinho aqui, ó. Mesma coisa aqui, vou fazer um pouco aqui também, nessa área. Só com batidinhas, tá, gente? Bem facinho de fazer essa espuminha. É só abrir a cerda do pincel, carrega as de tinta branca e venho dando batidinhas. Aí eu vou fazer também um pouquinho aqui, ó, perto do barquinho, como se tivesse caído um pouco no chão. Eu faço uma basezinha, tipo um triângulozinho. Vou dando umas batidinhas. Aqui também, ó. No chão aqui. O próximo aqui é a banheirinha. Aqui no pezinho. Colocando essas espuminhas. Que eu posso também acrescentar um pouquinho mais aqui próximo ao cabelo. E aqui. Gente, meu celular parou de gravar. Mas enfim, eu só acrescentei mais algumas espuminhas aqui. E outras aqui embaixo. Eu vou pegar um pouquinho de cinza lunar. Vou pegar também só um pouquinho, tirar o excesso lá no pratinho. E venho aqui também dando umas batidinhas agora por cima. Só em alguns pontos. Tiro o excesso, pego um pouquinho aqui de tinta, né? Tiro o excesso. E também dou umas batidinhas por cima aqui do branco, onde a gente já fez com o branco. Tá? Pego o branco de novo. E retoco. Quando essa tinta secar, você vem e retoca novamente por cima, se for necessário, tá? Se você achar necessário. Porque o tecido vai absorver, né? Essa tinta aqui. Então, se você achar necessário, você vem e retoca após a secagem total. Gente, agora a gente vai fazer as bolinhas. Aqui eu tenho rosa bebê, marfim e diluente no pratinho. Vou molhar meu pincel no diluente. Um lado, vou fazer carga dupla. Um lado eu carrego rosa bebê, do outro o marfim. Vou trabalhar agora com carga dupla. Venho aqui e vou fazendo alguns círculos em vários pontos. Eu faço na banheirinha, aqui ó, na parede. Carrego lá no diluente, o pincel tá molhado no diluente. Rosa, marfim. E venho e vou fazendo as bolinhas assim, ó. Um círculo, tá bom?
Aí, como tá bem carregado, o pincel ainda eu utilizo 2 vezes, dá de fazer 2 bolinhas. Mas aqui eu vou reforçar. Tá bom? Molho o pincel no diluente, no meu pratinho tá aqui do lado. Um lado rosa, do outro lado marfim. Você pode também fazer com azul bebê, lilás. Aí vou fazer várias bolinhas dessas. Agora aqui, gente, eu diluí o branco e peguei o pincel 0. E vem aqui, ó, eu vou contornar a base da bolinha. E faço só um detalhezinho branco no meio. Não vou fazer o círculo total, não vou fechar. Só assim, ó, metade, um pouco mais da metade. No sentido oposto, põe um ponto de luz dentro da bolinha. Gente, nesse momento, meu celular encheu a memória e não deu de gravar o finalzinho por completo da pintura das bolinhas. Mas assim fica o resultado da nossa pintura. Espero que vocês tenham entendido como fazer. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir. Beijos e até a próxima. Tchau!